Bom dia, então, pessoal. Hoje, 27 de setembro, nós vamos exercício sobre tirinhas. E depois nós vamos terminar a nossa aula sobre o que a gente estava falando, lembra? Cartoon, charge, tirinhas, caricatura. E aí, logo depois, a gente já inicia os exercícios, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver para onde que a gente parou? Lembra que nós paramos no início da charge? Opa, charge não, no início das tirinhas. Então, a gente já viu o que é charge, a gente já viu o que é cartoon, estão lembrados? Né? Qual que é a diferença da charge para o cartoon? Que tipo de linguagem que tem as ambas, né? Vamos voltar na tirinha aqui que fica melhor. Vamos lá. Opa, peraí. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Por que esse negócio está em tela cheia? Apareceu em tela cheia para vocês? Não, né? Não. Pois é, para mim não está indo também. Calma que eu vou tentar aqui. Ah, tá travado. Peraí, pessoal. Vou colocar de novo. Acho que agora vai. Oh, my God. Deixa eu ver se... Não. Espera aí, gente, que eu vou fechar e vou abrir de novo. Está acontecendo alguma coisa aqui. Só um minutinho. Espera aí. Aí, vamos lá. Charge. Vamos passar para frente. Lembram da charge, então, gente? O que a gente estava comentando? É aquela imagem que a gente tem de linguagem verbal e não verbal, com linguagem satírica, humorística, que vai falar sobre temas específicos, vai falar sobre o social, sobre a economia, sobre a política, né? E eles vão falar aí de uma crítica sempre que tem a ver com o contexto atual da nossa sociedade. Então, coisas que estão acontecendo atualmente, tá? Já o cartoon, ele também vai ser aquela imagem verbal e não verbal, né? Às vezes a gente tem só uma imagem que é não verbal, mas às vezes acompanhado de linguagem verbal também. E o cartoon, ele vai falar, na verdade, do comportamento humano. Ele vai fazer uma crítica sobre o comportamento das pessoas, né? Não é especificamente assim, não é somente, não está falando somente de questões do social, da economia, da política, como a charge faz, né? Então, ele vai falar de comportamento das pessoas de uma maneira geral. Por ele falar do comportamento das pessoas de uma maneira geral, ele não se refere ao tempo presente, ao tempo atual, né? Então, a gente consegue entender um cartoon que foi feito no ano passado, que foi feito há 10 anos, às vezes que foi feito na década de 90, né? Porque ele fala do comportamento das pessoas. E as pessoas, às vezes, têm um comportamento
tem o mesmo tipo de comportamento que tinham lá há alguns anos atrás, né? E hoje também. Então, isso não modifica muito, né? Já a Charge, ela vai fazer uma crítica, por exemplo, sobre a política, né? Que faz muito. Então, para a gente entender, vai ter que ser do momento atual. Se daqui a alguns anos a gente não se lembrar ou não acompanhou as coisas que aconteceram hoje, a gente ver essa charge novamente, nós não vamos entender. Por quê? Porque ela tem relação com o tempo atual, né? Sempre com a crítica atual. O cartoon não. Por ele falar do comportamento humano das pessoas, ele é atemporal. Então a gente compreende, né, a crítica em qualquer tempo, tá? Ele não tem relação aí diretamente com o tempo. E aí, ó, lembra que a gente viu várias coisinhas aqui, ó, né? A gente entendeu bem. Olha aí, ó, esse aqui não tem linguagem verbal, né? Só tem linguagem não verbal. Bem bonitinho, né? Esse também, lembra? E aí a gente está vendo a tirinha que eu falei para vocês. Nós começamos a ver a tirinha, terminou nosso tempo, né? Então agora a gente vai terminar de ver, tá? A tirinha, gente, ela cai muito nas provas, tá? Por quê? Cai questões de interpretação de texto na tirinha, né? Geralmente pega uma tirinha aí para para falar sobre interpretação de texto e às vezes aproveita aquela mesma tirinha também para utilizar alguns termos ali, né, gramaticais, retira uns termos da tirinha para avaliar, né, para identificar, isso também tem, e ela é usada também, às vezes, como texto referente da redação. Vocês já viram, né? Às vezes tem lá um texto para redação, um texto base, que vai falar sobre um determinado tema, e às vezes tem até 2, 3 textos, né? E eles pegam cada um de um gênero diferente. Então, às vezes tem uma tirinha lá, que é um dos exemplos, depois às vezes tem um poema, depois às vezes tem uma notícia, um artigo de opinião. Eles pegam gêneros diferentes, mas que todos falam sobre o mesmo tema, para nos dar ideia para confeccionar a redação, né? Então, a tirinha ela é bastante utilizada, né? Vamos lá ver quais são as características da tirinha. Então, a tirinha é aquilo lá, é uma sequência de quadrinhos, né? Que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. O que são os valores sociais, gente? Os valores das pessoas, os valores que tem na nossa sociedade, como as pessoas pensam, né? Fala muito sobre questão de preconceito nas tirinhas, né? Para as pessoas terem essa reflexão, né? De como que as pessoas estão agindo, da atitude das pessoas, se é uma atitude correta, se não é, né? Como que então ela faz uma crítica, né, sobre esses valores sociais aí. Então, esse tipo de texto, ele é humorístico também, né, porque sempre tem um engraçadinho ali, sempre vai ter um humor nele, e ele é publicado com regularidade. O que é isso? É bastante utilizado, tá? Então, a gente vê as tirinhas em jornais, em revistas, em sites da internet, nos livros didáticos, nas provas, né? Então, ela é bastante utilizada com regularidade, ela é regular. O que é regular? Que é sempre aparece, né? É utilizada bastante. Então, posso dizer que são como as histórias em quadrinhos, ela tem uma sequência, né? Só que elas são mais curtas. Elas não são aquelas histórias de quadrinhos que a gente vê nos gibis, que são histórias longas. Ela é curtinha, ela tem uma história pequenininha, por isso que chama tirinha, é uma tira, como se fosse um recorte, uma tira, né? As tirinhas podem estar, então, em jornais, em revistas, em sites na internet, nos livros didáticos. Aqui a gente parou nessa tirinha, lembra que eu tinha lido ela para vocês? Eu falei que é a tirinha da Mafalda. Vocês conhecem essa personagem, a Mafalda? Alguém já chegou a ver a Mafalda em alguma tirinha? Não. Eu. Quem pode falar um pouquinho do que conhece a Mafalda? Se conhece?
Ninguém, gente, só viram ela? Essa menininha aqui, ela aparece em bastante tirinhas. São tirinhas da Mafalda. O criador dela, né, que era um cartunista, ele era um cartunista, se chamava Quino. É o Quino, gente. É argentino. Então, o Quino, ele foi bastante famoso no mundo inteiro, né? E ele faleceu no ano passado. Então, foi recentemente, tá? Que o Quino faleceu. Deixa eu até ver do que foi que o Quino faleceu. Se o Quino faleceu de Covid. Deixa eu ver. Que foi no ano passado e foi bastante divulgado. Quando foi? Deixa eu ver. Não fala. Por que Quino morreu? Também não fala. Não me lembro, gente, do que foi, mas foi no ano passado que tantas pessoas morreram, foram levadas, né, pela Covid, mas não foi. Não foi, não. Foi outra coisa. Enfim, e o Kino, gente, então, ele criou essa personagem, a Mafalda, e a Mafalda é muito bacana, porque ela é conhecida no mundo inteiro. É uma menininha super esperta, é uma menininha aí que ela tem um pensamento de como se fosse de adulto. Ela faz reflexões assim muito profundas, muito filosóficas, umas críticas assim, sobre tudo. Principalmente também ela gostava de falar sobre questões políticas de maneira geral, assim, né? Não especificamente sobre um político ou outro, não, porque a tirinha não tem ela não tem esse propósito, esse objetivo, mas ela falava de maneira geral. Então, ela tinha um humor que a gente fala que era bastante ácido, ou seja, ela tinha, assim, as reflexões dela muito profundas por ser uma criança. Mas é muito interessante, né? Então, a Mafalda, gente, ela é tão famosa no mundo todo. Na Argentina, em vários, é, em várias cidades da Argentina, tem umas estatuetas da Mafalda coloridinhas, bonitinhas, assim, espalhadas por várias cidades. Às vezes, algumas estão assim num banco de praça e a Mafalda está sentada do ladinho, mas não é essas estátuas de bronze, não. São estatuetas mesmo, que ela está toda coloridinha, muito bonitinha. Então, os turistas, como conhecem a Mafalda, como ela é muito conhecida no mundo todo, né, essa personagem, tiram fotos com essa estatueta, ela é espalhada em vários lugares da Argentina, né? Então, o Quino ele ficou muito famoso. Tem até revistinha, tem até livro da Mafalda, se vocês forem procurar na internet, tem as histórias da Mafalda em um livro, né? Várias tirinhas, vários quadrinhos da Mafalda, muitas coisas que ele fez, porque ele publicava essas tirinhas aí em jornais, em revistas, e era recorrente, era sempre, né? Então, ela é muito conhecida, inclusive nos livros didáticos que a gente usa, nas provas, tem bastante coisa sobre a Mafalda. Então, essa tirinha aqui, vamos ler. Olha, aqui são os pais da Mafalda, né? E aí, no primeiro quadrinho, diz assim: o pai, comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. Aí a mãe responde: que ótimo. Nisso, Mafalda já está adentrando, né, na sala, pela porta, e escuta os pais falando. Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Então, estão falando desse teatro infantil aí. Aí o pai pergunta: ei, Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Ela já tinha ouvido o comentário do pai dela e respondeu assim: já ouvi, ao Congresso. Então, o que é esse congresso? Esse congresso é aquele congresso onde tem os políticos, onde tem senadores, onde tem deputados, é onde se reúne, aquele local aonde se reúnem os políticos. Então, quando ela escutou que tinha vários atores e que o espetáculo era muito divertido, ela quis dizer o quê? Que ali era o lugar dos políticos, provavelmente. Então, ela fez uma crítica em relação aos políticos, gente, que eles são todos uns bandos de atores que fingem, né, trabalhar, que fingem saber, que fingem fazer as coisas, e, na verdade,
não fazem nada. Então, é uma crítica dela, tá vendo? Ao Congresso. Ela gostava de fazer crítica em relação à política, de maneira geral, tá? Essa aqui é outra, aquilo ali, uma das tirinhas da Mafalda, tá? Os personagens infantis, gente, eles são recorrentes. O que é recorrentes? Eles aparecem bastante nas tirinhas. Então, nós temos lá, Mafalda é uma das personagens de tirinhas, tá? Aqui a gente tem o Armandinho. Esse menino aqui é o Armandinho, tá vendo? Esse de cabelinho azul. As tirinhas do Armandinho são muito bonitinhas. Já tem um teor assim bastante filosófico, é diferente. Então as tirinhas do Armandinho vão falar muito sobre questões assim do mundo, sobre questões da existência, sobre sentimentos, sobre respeito ao próximo, né? Respeitar as pessoas, respeitar o outro, respeitar o meio ambiente, né? Sobre as coisas boas e bonitas da vida, fala sobre emoções. Então, as tirinhas do Armandinho são muito bonitinhas. E ele sempre está, geralmente, ele está dialogando com um adulto, tá? Então, vamos lá. Olha Eu lá. acabei. No primeiro quadrinho a gente tem lá. Provavelmente ele está falando com a mãe dele, né? Tem um sapinho que sempre tem um bichinho que acompanha ele. Então, aqui. E ela é bonita? A mãe pergunta. Ele responde, linda. E aí fala, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Ele está falando de alguém para a mãe dele. Aí a mãe dele pergunta, mas e a aparência dela, filho? Ou seja, a mãe dela estava querendo perguntar da aparência. E ele estava falando que ela era linda, por quê? Por dentro, pelas atitudes dela, né? E aí aí a mãe pergunta, mas e a aparência dela, filho? A melhor possível, aparenta ser feliz. Então, olha só a lição que ele está dando, né, para um adulto, porque ele está falando de beleza das pessoas. Então, o Armandinho, ele vê o mundo de uma maneira muito bonita, ele vê o mundo de uma maneira muito pura, ele vê o mundo de uma maneira muito consciente. Ele é muito consciente sobre as coisas da vida, né? Então, assim, tá dando uma. Olha que lição que ele tá dando, esse menininho, né? Quando a mãe pergunta se é bonita, ele já responde que ela é linda, que ela é inteligente, que ela é otimista, que ela gosta de aprender, que ela se preocupa com outros e que a aparência dela é a melhor possível. Daí a mãe perguntou, mas e a aparência? A mãe estava querendo saber da aparência física. E para ele, uma pessoa linda é uma pessoa com essas características aí, né? E aí ele responde: ah, a aparência dela é a melhor possível. Ela aparenta ser feliz. Então, significa o quê? Que a verdadeira beleza não está na beleza física, né? E o Armandinho, ele consegue enxergar isso. Ele tem essa consciência que muitos adultos não têm. Então, por que chama atenção, gente, numa tirinha dessa, né? Porque é uma criança que está tendo reflexão. Então, geralmente, os cartunistas, eles são chamados de cartunista, quem faz também as tirinhas, tá? Esses desenhistas que confeccionam, e eles são autores, porque eles criam a história também da tirinha, né? Principalmente por isso, eles gostam de colocar personagens infantis em destaque, né? Por quê? Porque chama a atenção. É o personagem infantil, que na nossa sociedade uma criança é tida como uma criança que não tem noção de fazer questionamentos desse nível, né? Então ele coloca uma criança que faz esses questionamentos desse nível para chamar a atenção, né? E como sempre se tivesse dando uma lição, né, na sociedade, nos adultos, de maneira geral. Porque a criança tem esse poder de fazer isso, né, por meio das atitudes dela, que são muito puras, né. A Mafalda é uma menina extremamente inteligente. Então, é uma menina que tem muita reflexão, muita crítica em relação a várias coisas, né? Bastante filosófica ela. Mas o Armandinho, as tirinhas do Armandinho já tem um outro teor,
já tem esse teor aí de falar sobre as atitudes das pessoas, a maneira como se vê a vida, né? Então, toda vez que vocês enxergarem esse menininho aqui pequeno, de cabelinho azul, vocês sempre vão gostar muito das tirinhas, porque sempre vai falar coisas boas, tá? Sempre vai dar uma lição muito boa. Gosto muito das tirinhas. Aqui a gente tem uma tirinha da Magali, estão vendo? Na verdade, é do Maurício de Souza. O Maurício de Souza tem os gibis, né, gente? Que todo mundo conhece, tem os gibizinhos do Maurício de Souza, mas ele também faz tirinhas, tá? E essas tirinhas aí caem bastante em prova, essas tirinhas do Maurício de Souza. Então, vamos lá. Aqui uma tirinha de conscientização, né? Então, no primeiro lá, o menininho diz assim: e quando terminamos o lanche, devemos mandar as embalagens para reciclagem. Quando ele se depara com a lixeira lotada, ele diz assim: é melhor procurar outra lixeira. Essa é do lanche da Magali. Ou seja, ela está lotada aqui, né? Porque a Magali, o que ela faz? Ela come muito, ela come lona, ela come mais. Então tem que ter uma lixeira reciclável só para a Magali, né? Mas está falando da conscientização aí das embalagens para reciclagem, né? E está falando de uma maneira muito engraçadinha, muito bonitinha. Que a Magali, além de ser comilona, ela também tem essa consciência de descartar o lixo no lugar correto, né? Mas, entretanto, como ela come muito, ela precisa de uma lixeira somente para ela, né? Então, mas o que está despertando aqui na gente? Tem um tema nessa tirinha, é a questão da consciência, né? Do lixo, das embalagens recicladas, do lixo reciclável, ok? Olha a Mafalda aqui, de novo. Outra tirinha da Mafalda. Vamos ver o que ela está falando aqui. Espera aí, gente, passando um caminhão aqui. Aí, passou. Vamos lá. Primeira tirinha. Olha lá, quando a gente enxerga este balãozinho, que tem estas bolinhas aqui. O que significa isso? Quem sabe me dizer? Pensando? Exatamente. Quando ela está com... Existem esses balõezinhos aqui, né? E tem umas bolinhas, significa que ela está pensando, tá? Ela não está verbalizando, ela não está falando, ela está no pensamento ali. Então, vamos ver o que ela estava pensando. Primeiro quadrinho. Eu era assim, e já ouvia dizer que o país estava em crise. Então, olha, ela é uma menina pequena, mas ela está falando do tamanho dela, significa que ela era muito pequenininha, uma bebezinha, né? Ela quis dizer. Então, ela está pensando, eu era assim, já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela para e verifica o tamanho dela. Puxa, mas eu já estou assim. Aí, no último quadrinho, agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. O que ela está querendo falar para nós aí? O Brasil está sempre em crise. Que o país, na verdade, está sempre em crise, né? Ou seja, passaram os anos, mas o país continua em crise. Em crise, crise econômica, crise de várias coisas. Aquela crise, quando fala de país, é aquela crise que envolve várias coisas, né? Economia, política, social, saúde, várias coisas, né? Mas, enfim, aqui não está falando o Brasil especificamente, tá? Está falando país. Então, como essa tirinha é argentina, mas não está falando país, serve para qualquer país, tá? Então, por isso que ela é utilizada para nós aqui também. Na verdade, aqui ela está traduzida, gente, porque as tirinhas da Mafalda, elas sempre foram em espanhol, né? Então, cada país fazia a tradução para a sua língua e aí conseguia converter a crítica para o próprio país, porque ela fala de uma maneira geral, né? Então, olha só, uma criança tendo essa reflexão. Poxa, não é esperado, né? Porque crianças não pensam sobre essas coisas. Então, por isso que a Mafalda
Mafalda sempre chamou, as tirinhas da Mafalda sempre chamaram muito atenção, que ela tinha esses tipos aí de reflexão. Olha, poxa, país em crise, o outro que a gente viu lá sobre o Congresso, né? Esse aqui, gente, é o Ed, chama Turma do Ed. Vamos ver se vocês percebem. Eu tenho algumas tirinhas aqui sobre esse menininho aqui. Ele reproduz um tipo de comportamento que demonstra que a gente não deve fazer o mesmo, tá? É uma crítica que o leitor tem quando vê essa tirinha, fala, poxa, isso está errado, não posso fazer dessa maneira, porque não está correto, né? Então, vamos lá, porque esse menino ele é bem atrapalhado, ele não tem noção das coisas. E aí faz com que quem lê vai ter noção de que aquilo não está correto, tá? Então, vamos lá, ó, o menininho do lado do senhorzinho, né? Um idoso atravessando a rua. O que a gente faz quando vê o idoso atravessando a rua? A gente oferece ajuda, né? Então, o que ele faz? Ele dá uma olhada, pode falar. Eu falei que é que a gente ajuda a atravessar, a gente oferece ajuda. Não vai Exato, procurar outra pessoa para. exatamente. Então, ele pergunta para o senhorzinho, né? Para o idoso. O senhor quer ajuda para atravessar a rua? Aí o senhorzinho, sim, né? Aí, espere só um pouco, então. Eu vou procurar alguém para te ajudar. Ou seja, o que ele deveria ter feito? Ter oferecido, igual ela respondeu, a Ana falou ali, né? Deveria ter oferecido ajuda e não ir procurar uma pessoa para ajudar. Então, ele tem um comportamento, o Ed, muito sem noção, né? E esses comportamentos dele são sem noção, assim, sempre para as coisas erradas, né? E aí é onde está a crítica. É a gente olhar e falar, poxa, isso daí não está certo, eu tinha que ter ajudado, né? Então, é uma crítica em relação a esses comportamentos de maneira errada, né? Que muitas vezes tem pessoas que têm isso, né? Não consegue nem olhar para o próximo, né? Uma pessoa atravessando a rua ali. Essa é outra tirinha. Vida mais ou menos. Vamos lá, o que diz, tá? O homem está sentado ali, muito folgadamente na poltrona, né? Os pezinhos levantados, com uma garrafa na mão, e aí diz, querida, vamos contratar uma faxineira? A mulher, a esposa, responde, não. Quem vai limpar a casa? Você. E ela vai e oferece para ele, né? Isso. Oferece ele. Ou seja, ele está ali sem fazer nada, numa boa, com os pés para cima. Ou seja, quem vai limpar a casa? Você não está sem fazer nada, né? O que fala essa tirinha aqui? Que todo mundo precisa participar, cuidar das coisas que tem, que dividem ali em comum, por exemplo, é uma casa, é obrigação tanto de homens e de mulheres e de todos aqueles que convivem, da família toda, né? Que convivem dentro da casa. É isso que é a crítica aqui. Aqui, novamente, a turminha do Ed. Vamos lá, então. O que o Ed está aprontando? Vamos ver. A menininha diz assim, Ed, você acha certo falar mal das pessoas? Aí ele responde, super errado. Falando nisso, cuidado com aquele menino ali. Ele só sabe falar mal dos outros. Quem me explica? Ele falando que ele tá falando que outro menino tá falando mal dos outros, mas ele mesmo tá falando. Isso, ele mesmo está falando mal dos outros, né? Ou seja, ele tem a consciência de que falar errado, falar mal dos outros é super errado, mas não tem a consciência da prática, do que é falar mal dos outros, né? Nem percebe. Então, eu não falei para vocês que ele é um menininho bem sem noção, né? Em relação a essas atitudes erradas. Então, a atitude dele sempre promove essa crítica. Nós promovemos essa crítica aqui das coisas erradas que ele faz, né? Então, olha só, mas e olha, gente, como existem pessoas, né, no nosso mundo que fazem exatamente isso, porque todo mundo sabe que não é correto falar mal das pessoas, não é? Pelo contrário, as pessoas a gente precisa falar bem delas, né? Mas ele não tem essa noção.
Então, assim, parece que falar mal dos outros é uma coisa corriqueira, né? Uma coisa que já está normal, que a pessoa nem percebe que está falando mal da outra. É isso que essa tirinha está querendo dizer, né? Então, esse comportamento não é legal, né? Nós não podemos reproduzir. Olha a carinha da menina no último quadrinho. Ela está, assim, surpresa com o que ela está vendo ele fazer, né? Aqui, gente, é as cobras. Essas cobras, gente, há uns anos atrás, há uns 20 anos, mais ou menos, as cobras, elas tinham muito, elas eram uma tirinha, essas duas personagens, são duas cobrinhas, estão vendo? Eu achava uma graça essas cobrinhas, que elas tinham os narizinhos assim, bem redondinhos. E elas eram muito engraçadas, muito filosóficas também, essas duas cobras. E elas tinham, essas tirinhas das cobras, tinham em vários lugares, eram muito utilizadas nos livros, eram muito utilizadas nos jornais, nas revistas. As cobras eram famosíssimas, essas tirinhas delas. Entretanto, o cartunista morreu, né? E aí a gente não teve mais as cobras, né? Que aí não fez mais as cobras. Como não eram assim, as cobras eram brasileiras, né? Não eram umas personagens que tinha livro das cobras, como a Mafalda. A Mafalda tinha livro da Mafalda, tem livro da Mafalda. Então, ela virou um personagem atemporal. Então, o Quino faleceu, o Quino morreu, mas ele fez tantas tirinhas, tantas historinhas da Mafalda, que elas ficaram eternizadas em livro também, né? Então, a Mafalda vai ficar no nosso meio ainda por muito tempo. Já as cobras, como elas eram sempre em publicações, jornais, revistas, semanalmente, as cobras saíam por aí. Quando o cartunista faleceu, a gente acabou perdendo, né? Não teve mais essas tirinhas. Mas vamos ver lá. Aí tem uma cobra, as duas cobras, uma cobrinha menor falando pesquisa, ou seja, sabe aqueles pesquisadores que vêm pesquisar as coisas na rua? Não sei se já passaram por isso. A gente está passando, vem alguém pesquisar alguma coisa com você, né? Na sua opinião, a corrupção está disseminada por todos os setores da sociedade brasileira? As cobrinhas olham uma para a outra, nem respondem, e aí essa pessoa que está fazendo pesquisa já responde. Se responder não, ganha um presentinho. O que vocês entenderam aí, gente? A carinha delas. Ai, essa aí é mais difícil de entender, prof. Vamos lá, então. Porque é o seguinte, essas pesquisas, gente, principalmente pesquisas eleitorais, pré-eleitorais, geralmente a pesquisa que fala sobre eleição, sobre política, tinha muito na rua essas pesquisas, mas depois também eles começaram a ligar para as pessoas fazendo essas pesquisas. Então, tem vários tipos de pesquisa, Ibope, Datafolha, tem órgãos muito sérios que fazem pesquisa no nosso país. Quando tem uma eleição, né, a gente sempre vai dar uma olhada nas pesquisas para ver quem é que são os que estão em primeiro lugar, quem é que não estão, né? E aí, às vezes, faz aquelas pesquisas de satisfação, se estão satisfeitos com um determinado político, se não estão, né? Então, são pesquisas sérias. Só que tem pesquisas que a gente ouve muito dizer que são pesquisas que são induzidas, que não são pesquisas sérias, que são pesquisas falhas, né? E elas induzem as pessoas a responder para favorecer um determinado candidato, uma determinada opinião, entendeu? Vai induzir. Então, veja que as cobras nem puderam responder. Quando ela chegou e falou, pesquisa, ela já anunciou. Aí elas ficaram esperando a pergunta. Na sua opinião, a corrupção está disseminada por todos os setores da sociedade brasileira? Ou seja, quis perguntar sobre a corrupção, se ela está disseminada em todos os setores, não só no setor político, se em tudo quanto é lugar tem corrupção. Quando elas iriam responder, o próprio pesquisador, a própria pesquisadora ali, já deu a resposta e ainda tentou comprar a resposta delas. Se responder não, ganha um presentinho. Então, é uma pesquisa induzida, não é uma pesquisa séria, entenderam?
Porque daí, você viu a carinha delas ali, ó? Elas estão olhando para o lado, tipo, o que que é isso? Que absurdo é esse? Né? As cobrinhas só estão olhando com aquele olhar assim de que é isso, né? Olhando para o lado. Mas como assim? Olha, está tentando induzir a minha resposta? Então, que tipo de pesquisa é essa? Que o pesquisador sai por aí para colher a opinião das pessoas, para fazer uma estatística, divulgar uma pesquisa, né? Mas induz a resposta delas para sair uma pesquisa que vai favorecer uma opinião. Entenderam? Então, significa que não é uma pesquisa correta. E isso aqui tem bastante. Dependendo do jeito que vão fazer a pesquisa, vão perguntar, às vezes induz as pessoas a responderem de uma maneira é, que vai favorecer uma opinião, tá? Então, aí, olha, se respondessem não, ganhariam um presentinho. Então, alguém comprou essa pesquisa aqui para que várias pessoas respondessem que a corrupção não estava disseminada em todos os setores da sociedade brasileira, né? Alguém estava querendo comprar essa pesquisa e dizer assim, olha, vai entrevistar as pessoas e oferece alguma coisa em troca para elas responderem não. Então, é uma pesquisa correta? É uma pesquisa idônea? É uma pesquisa séria? Não, né? E não é assim que as coisas têm que acontecer. Isso aí já é uma corrupção, né? O que é corrupção? Corrupção é corromper as coisas, é corromper aquilo, né, que não deveria ser corrompido. É uma coisa errada, corrupção. Corrupção vem da palavra de corromper. Corromper é aquilo está correto e foi lá alguém e rompeu com aquilo que estava correto. Então, ó, corrompeu, né? Corrupção. Tirou do que estava correto e tornou errado. Então, isso daí, essa cobrinha pesquisadora, ela já está induzindo de maneira errada, né, a resposta das pessoas. Ela está corrompendo. Isso aí já é uma corrupção também, tá? Ela está tentando induzir. Então, obviamente que essa tirinha aqui, ela diz muita coisa. Significa que a corrupção está disseminada mesmo em todos os setores da sociedade brasileira, inclusive nas pesquisas, né? Para quê? Para não fazer as pessoas pensarem, para não saberem que as coisas estão erradas realmente quando vai ser divulgada a pesquisa, né? Então, são pesquisas que não são sérias. É isso que está falando das cobrinhas aqui. E essas cobrinhas também, o teor dessas tirinhas das cobrinhas era desse jeito. Espera aí, gente. Mais um caminhão passando aqui. Então, só que na tirinha dessas cobrinhas, nas tirinhas delas, não falava só sobre política, falava sobre várias coisas. Elas eram muito filosóficas também. Às vezes elas ficavam olhando para o céu, falavam sobre as questões da existência. Elas eram uma graça, essas cobras. Era do Luiz Fernando. Era do Fernando Veríssimo, se eu não me engano. Olha, este é o mundo, está vendo? A Mafalda de novo. Então, a Mafalda está olhando para o globo terrestre, né? E ela está com quem na mão? Com o bichinho dela, com o ursinho. Aí ela está conversando com ele. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Olha o tipo da reflexão, né? Da Mafalda. O que a gente sente aqui? Que ela está sendo bastante pessimista, né? Tem um tom de pessimismo aí. O que é pessimismo? Não está vendo as coisas com bons olhos, né? Mas é uma coisa meio que engraçada, né? Porque é uma criança que está fazendo essa reflexão aí, está falando: olha, esse mundo é bonito, ou seja, o globo é bonito, né? Esse objeto é bonito. Sabe por que ele é bonito, né? Porque é um modelo reduzido, porque o original, o mundo, na verdade, não é tão bonito assim. Tem todos os seus problemas. Isso que ela quis dizer, né? Que o mundo é cheio de problemas. Então, ela tem um teor, assim, pessimista. Que a Mafalda, ela faz crítica de tudo.
né? Ela é bastante pessimista, vamos dizer. Mas é um pessimismo que acaba trazendo reflexões para a gente de algumas coisas, como a gente viu nas tirinhas anteriores, tá? Aí, por último, gente, aqui a gente termina, então, né? O que, que são as tirinhas, que cai bastante nisso daí para vocês. E aí, aqui, a caricatura, na verdade, ela não chega a cair muito em provas, não, mas também é um gênero textual, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês, ó. A caricatura é um desenho de uma personagem da vida real, como políticos, artistas, em que há a representação exagerada de características ou hábitos da pessoa em questão de uma forma humorística. Então, é um desenho de uma pessoa que é famosa, às vezes são artistas, né? Às vezes são políticos também, e eles sempre pegam traços das pessoas e exageram no traço das pessoas para causar esse efeito aí de humor, né? Então a gente vê muito assim na televisão, ó, esse daqui é o jogador de futebol, né? Nem lembro o nome dele, não sou muito fã de futebol, mas acho que é o Gaúcho, né? Isso, Ronaldo Gaúcho. Aqui, a ex-presidente, a Dilma, ó, os traços bem exagerados, assim opa, como o do Renato, né? O Ronaldo Gaúcho. Aqui da ex-presidente Dilma, aqui do Silvio Santos, né? O Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, olha que colocaram, que engraçado, colocaram o rabo de como chama esse bichinho aqui? Gambá. Um Bah, porque ele tinha o cabelo espetado. Então, eles sempre tentam tirar um humor dos traços, né, da pessoa. Essa daqui é a Marta, né, jogadora de futebol. O Neymar, né, o cabelinho dele de calopsita, as orelhas, né, ó, eles sempre ressaltam os traços. O ex-presidente, o Temer, né, foi o último que teve antes do atual, não querendo largar a faixa, estão vendo? Esse aqui também é dois políticos, um é o ex-presidente Lula, essa daqui é a Marina, que foi ministra do Meio Ambiente, né? Ou seja, ela aparece no espelho, a gente vê o Lula, significa que um é a imagem do outro, ou seja, está vendo um, está vendo o outro, que é a mesma coisa, né? Mas olha os traços exagerados, né? Aqui, o presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, né? Aquele sorrisão dele era sempre muito evidente, a gente via de longe o sorriso, então, né? Um traço exagerado. Aqui o presidente atual, né? Aquelas sobrancelhas grandes aí. Aqui também o Trump com, o cachorrinho com a cara do presidente atual, que a gente sabia que ele era muito seguidor do presidente, né? Dos Estados Unidos na época. Aqui também o presidente atual. Então, vejam, sempre é questões aí, sempre é de políticos, ou se não, de pessoas famosas, né? Jogador de futebol, essas coisas assim, eles colocam bastante, tá? Então, gente, esses são os nossos gêneros aí. Nossos gêneros, que são os gêneros de imagem, tá? Então, charge, cartoon, tirinha e caricatura, ok? São esses gêneros que a gente tem que reproduzem imagem verbal e não verbal e tem críticas em relação a eles, tá? E sempre com essa mensagem aí humorística, ok, gente? Então, isso é muito importante, que vocês saibam distinguir uma coisa da outra, o que são esses gêneros, como que eles são, cada um tem suas características diferentes, ok? Então, vamos lá, gente, que agora nós vamos pegar os exercícios. Vamos lá. Peguem o caderninho de vocês. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem
Os quadrinhos da Mafalda aqui. Tirinhas também, a gente pode dizer, tá? Então, vamos lá. A Mafalda está falando com a mãe dela. O que está escrito aqui no primeiro quadrinho? Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do bendito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? A mãe perguntou. Esse que a gente tem aqui dentro. O que é um inquilino, gente? Inquilino é alguém que mora num lugar, não é? Inquilino é alguém que mora num lugar, geralmente que é emprestado, né? É um morador. O inquilino é um morador, na verdade, né? A gente fala o inquilino daquela casa. Quem é o inquilino daquela casa? É a pessoa que mora lá dentro, né? Então, o que ela quis dizer? Que a mãe foi lá, levou ela, deu um dinheiro para ela ir para a padaria e comprar pão. E aí ela recebeu o troquinho, ela quis ficar com aquele troco, né? Mas o que aconteceu? O inquilino, né? O bendito inquilino disse para ela que isso não era correto, que é muito feio, né? Que isso não se faz, sei lá o quê. Aí a mãe perguntou, inquilino? Mas que inquilino? Ela falou, esse que a gente tem aqui dentro. Ela quer dizer que esse inquilino era quem, gente? Quem que era esse inquilino? Coração? A consciência, sabe aquela consciência que fala para você do que é correto e do que é errado? Quando a gente sabe, a gente chama às vezes de coração também, né? O coração muitas vezes fala para nós daquilo que é correto, daquilo que é errado. Então, é o inquilino que ela quis dizer é a consciência dela. A consciência dela disse que não estava certo ela ficar com aquele troco, que teria de devolver para a mãe, né? Então, vamos lá. Primeira questão aí. As tirinhas são gêneros textuais que exploram linguagem verbal e não verbal. Suas principais características são, vamos lá, vamos fazer juntos, tá? A, leitura atraente, produção em quadrinhos, apresentação descritiva. Será que é isso? Vamos ver ali. Fala só de uma descrição? Tem leitura atraente? Tem. É uma produção em quadrinhos? É. A apresentação é descritiva? É só uma descrição das coisas que acontecem? Vamos ver a letra B. Leitura atraente, produção injuntiva e posicionamento crítico. Aí você fala, mas professora, o que é? Bom, leitura atraente tem. Todo mundo sabe que leitura atraente tem. Mas produção injuntiva. Quem sabe o que é uma produção injuntiva? Já ouviram essa palavra injuntivo? Alguém já ouviu ou não? Injuntivo, gente, é aquilo que vai tentar instruir alguém de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, o que é um texto injuntivo? Vamos pensar numa receita, uma receita de bolo. O texto injuntivo é uma receita de bolo, é um dos exemplos de uma receita de bolo, tá? Por quê? Porque ele vai instruir, ele vai dar instruções de como se fazer um bolo. Então, ele tem verbos no imperativo. Coloque 3 xícaras de farinha, né? Depois, mexa, bata com uma xícara de leite. Então, ele vai dando ordens, né? Ele vai instruindo o leitor de como fazer as coisas. Isso é um texto injuntivo. Então, as tirinhas têm essa produção injuntiva? A gente já vê que não tem, né? Porque ela fica instruindo, dando ordens? Não. É como se fosse uma receita de bolo? Não. Claro que não. Isso. Tem um posicionamento crítico na tirinha? Tem. Então, essa questão aqui está errada por causa dessa produção injuntiva. A gente já sabe que não tem uma produção injuntiva, que não está produzindo um texto injuntivo, tá? Porque texto injuntivo é como se fosse uma bula de remédio, né? Que vai informar para a gente como que a gente toma, como que tem que tomar, para que serve, que horas toma, quais são os efeitos colaterais, né?
Instrui é texto de instrução, assim como a receita de bolo também. Então, não é esse tipo de texto. Isso, vamos ler lá, vamos ler. Letra C, leitura atraente, produção em quadrinhos e narrativa de fatos? Opa, eu acho que é essa daqui, hein? Porque, olha, peraí, vamos ler a outra, vamos ler todos, né? Letra T, leitura atraente, sim. Narrativa de fatos, sim. Mas produção injuntiva? Não, 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 não. A gente já viu que produção injuntiva não é isso, né? Então, por que a primeira não está correta? Porque está falando que é uma apresentação descritiva. As duas primeiras, as duas primeiras características estão corretas. Mas a apresentação descritiva, não, porque não é uma descrição, não está só descrevendo. Olha, aquele dia bonito, olha, aquela menina está falando isso, a menina disse isso, a menina... Não, não é uma descrição, é um posicionamento, né, crítico também, tudo, mas ela vai narrar fatos, não é? É uma narrativa, a tirinha é uma narrativa, então ela está narrando coisas que estão acontecendo ali naquela historinha. Então, letra C. É uma leitura atraente, é uma produção em quadrinhos e é uma narrativa de fatos, tá? Letra C. Vamos lá, então. Questão 2. No texto, a palavra inquilino, como a gente viu, ela é utilizada para, letra A, caracterizar o morador de um imóvel alugado, porque inquilino é o morador de um imóvel. Geralmente, esse imóvel é um imóvel alugado. A gente fala, poxa, eu tenho um inquilino, o meu inquilino significa que eu sou a dona da casa e eu tenho alguém que mora, eu tenho uma casa alugada que mora uma pessoa. Esta pessoa que mora nesta minha casa alugada é um inquilino, tá? Então, é isso. Essa palavra inquilino, ela está sendo utilizada para caracterizar o morador de um imóvel alugado? Está falando de algum imóvel alugado na tirinha? Não. Não, né? Então, é o sentido figurado. É o sentido figurado, não o sentido real da palavra inquilino, né? É para caracterizar o coração da personagem do quadrinho? O coração dela? Vocês acham? Vamos ler assim. Caracterizar a importância da devolução do troco ou caracterizar a necessidade que a criança tem de comprar balas? O que vocês acham? Letra A, B, C ou D? Pode ir por eliminação? Pode. O que você acha? Ó, então, para caracterizar o morador de um imóvel alugado, não é, porque não é o sentido real da palavra inquilino, né? É para caracterizar o coração da personagem do quadrinho? Também não, porque não está falando do coração dela, especificamente o coração mesmo, o coração do peito. Não, não é isso que está falando, né? É para caracterizar a importância da devolução do troco? Opa, sim, né, gente? Ela não está falando da importância que é para devolver, porque a consciência dela, que é esse inquilino, entre aspas, é a consciência dela, está informando, né, da importância que ela tinha de devolver o troco para a mãe. Não é isso? Era a consciência dela que estava cobrando ela de não ficar com o troco e devolver o troco para a mãe. Porque é importante que a gente faça essa devolução para quem é para Ser. ser exatamente. Para caracterizar a necessidade que a criança tem de comprar balas, não, é o contrário disso, né? É para caracterizar a importância da devolução do troco mesmo, né? Então, assim, que é correto. Ser, né? Letra C, exatamente, tá? Então, o inquilino, ele está descrito de uma maneira e está sendo utilizado de maneira figurada, de maneira... Lembra que a gente viu lá no início do ano de maneira conotativa. Não é o significado real, né?
Está sendo utilizada para um outro significado, que é a consciência dela, aquela que mora aqui dentro de nós, tá? Bom, no quadrinho 1, o período tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar balas, mas não consegui. A expressão grifada assume função. Deixa eu ver se tem a expressão grifada lá. Deixa eu ver. Não, não tem. Aqui tá, esqueceu. A expressão grifada é essa aqui, ó, gente. É o mas, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Essa expressão é o mas. Esse mas aqui, ó, depois da vírgula. Mas não consegui. Então, vamos ler de novo. No quadrinho 1, o período. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar balas, mas não consegui. Então, essa expressão aqui, mas, qual que é a função dela? É injuntiva? É de dar ordem? É de instruir alguém? Não, né, gente? Está dando Não, ordem? Não, isso. É apelativa? Está apelando? Sabe quando está não sei o que é apelando? apelativa. Como? Não sei o que é apelativa, prof. Apelativa é quando ela está assim, vamos dizer assim, sendo utilizada para convencer. Ela é uma função apelativa, de apelo. É isso? Não, né? Assim, vamos dizer assim, apelativo, vamos dizer assim, como que eu vou... De pedir, tá? Por exemplo, senhor presidente, peço a palavra. Peço a palavra. Estou pedindo a palavra para eu falar, entendeu? Professora, peço a palavra. Mamãe, já estamos prontos. Podemos ir? Está apelando, entendeu? Então, assim, está pedindo alguma coisa. Esse mas está com essa função de pedir? Não, né? É uma função adversativa. O que é adversativa? Adversativa significa adverso, significa contrário. É uma função contrária? O que vocês acham? Ou é uma função aditiva? O que é aditiva? Aditiva é de adição, é de somar, tá? Então, assim, digamos que eu estou dizendo assim, Eu é, acho que é assim. ser, né? Exatamente. Por quê, gente? Se fosse aditiva, estaria um E. O E, ele tem função de adicionar, função de somar, né? Por exemplo, assim, levantei de manhã, troquei as minhas roupas e fui tomar café. Então, esse E significa que está somando a minha ação, né? Está adicionando uma ação. É o E. Então, o E ele sempre tem uma função de mais, né? De adicionar. Mas o mas, ele é uma função contrária. Toda vez que a gente quer argumentar alguma coisa, né? A gente fala mas, ou seja, ele tem uma noção, uma ideia de contrário do que a gente estava falando ontem, falando antes, né? Então, tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Ou seja, é uma função contrária. Ela pensou em ficar com o troco da bala, entretanto, todavia, contudo, mas ela não conseguiu. Então, o mas, ele tem essa função de adversidade, tem uma função contrária do que ela estava pensando, do que ela queria falar, tá? Então, o mas é adversativo. Isso aqui cai bastante em prova, viu, gente, tá? Número 4, questão 4. Em esse que a gente tem aqui dentro, no último quadrinho que ela falou, o pronome demonstrativo encontrado na frase refere-se ao troco, ao pagamento, ao inquilino ou ao coração. O que ela quer dizer? Ó, esse que a gente tem aqui dentro, esse é o pronome demonstrativo. O que vocês acham que esse estava querendo dizer? Esse quem?
Quem que era o que morava dentro dela, que ela quis dizer? Inquilino? O inquilino. E esse inquilino era a consciência dela, né? Por que que a gente não pode falar o coração, gente? Porque o coração, nesse sentido aí, está querendo dizer que é o coração aquele, o coração, o órgão que bate. Não é Prof, esse o coração, é o inquilino, né? Diga. qual que foi a 3 que eu não consegui escutar? A 3 é a letra C, adversativa. Função contrária, que é o mas, tá? O mas tem função contrária, né? Então, é adversativa. O adversativo é de adversidade. É uma função contrária àquilo que estava falando antes. Ela pensou em ficar com o troco, mas ela não conseguiu. Então, esse mas tem uma função contrária, tá? Ela não conseguiu ficar com o troco. Ok? Então, aqui nós temos que esse que a gente tem aqui dentro é o inquilino, né? Então, esse inquilino é aquele inquilino, é uma palavra figurada que ela está falando, conotativa, né? Que não é o inquilino mesmo, um morador de uma casa alugada, mas sim a própria consciência dela, né? O próprio pensamento, a própria consciência. Vamos lá, para a próxima tirinha aqui. Mais uma tirinha. As 4, a primeira são tudo C, né? E a 4A, né? Não, a 4 também é C. Tá, é tudo C. Sim. Uhum. Tá, Ótimo. obrigada. Ativa, o C e o C também. Exatamente. Todas letras C, tá? Agora vamos para a próxima tirinha. Deixa eu tirar isso aqui daqui e colocar aqui no C. Aqui a gente tem a Mafalda sentadinha no chão. O pai dela, ela tá brincando, né? Tá com umas panelinhas ali e tal, com os brinquedinhos. Então, a gente tem a Mafalda aqui e o pai dela indo lá na estante. O que que ele pegou? O dicionário. Ele foi olhar, foi lá, deu uma olhada no dicionário, checou alguma coisa, depois colocou o dicionário novamente na estante e saiu. A menina só ficou observando. O que que ela falou para ele? Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. E vocês entenderam, gente? Pouco. Hum? Claro, ele lê 2 palavras e coloca de volta. Quem é que lê dicionário, né? Peraí, deixa eu tirar um negócio. Quem é que lê dicionário, gente? Ninguém. Dicionário serve para ser consultado, não é mesmo? E ela achou que ele foi lá ler, que era um livro mesmo, né? E não é. É o dicionário que só consulta e coloca no lugar. Então, vamos ver lá. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai da Mafalda. Letra A. Revelou desinteresse na leitura do dicionário? Tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa? Causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande? Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como sua filha pensava? Demonstrou que a leitura do dicionário desagradou bastante, fato que decepcionou muito sua filha. O que vocês acham? O efeito do humor era para mostrar que o pai da Mafalda, o que realmente ele fez? Que letra é? Tirar dúvida. Isso. Então, letra D. D. Ele queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, né? E não ler o livro como a sua filha pensava. Então, esse que é o efeito de humor ali dessa tirinha, tá? Muito bem, letra D. Alternativa D, né? Bom, Mafalda é uma garotinha... Ah, aqui está a resposta, gente. Vamos lá. Mafalda é uma garotinha de apenas 6 anos que está sendo alfabetizada, tá? Então, olha só, gente. A Mafalda tem 6 anos. Ela está sendo alfabetizada, ela está aprendendo a ler. Então, portanto, ela não sabe que o livro
sobre o qual ela se refere é um dicionário e que o pai queria apenas fazer uma consulta rápida sobre o significado de um vocábulo, tá? Por que que ela não teve essa percepção? Porque ela não sabe ler ainda. E na capa do dicionário, do livro, estava escrito dicionário. Como ela não sabe ler, ela ainda está sendo alfabetizada, ela não teve essa noção de que o pai só foi consultar um dicionário, tá? Então, essa é a resposta ali da letra D. Eu lembro que eu deixei isso daí bem especificamente, porque nem todo mundo sabe, escrito aí, porque nem todo mundo sabe que a Mafalda é uma criança. A personagem é uma criança de 6 anos que está aprendendo a ler, tá? Vamos lá, outra tirinha, então. Tem razão. Mafalda, não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. As duas estão conversando ali, né? Então, tem razão, Mafalda, não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de trigo. De tricô. Desculpa, de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Olha a cara da Mafalda. O que vocês entenderam com essa tirinha aqui, gente? Ela já ficou espantada. Olha, no primeiro quadrinho, ela estava conversando com a menina, com a amiguinha dela, né? E estava achando interessante. No segundo quadrinho, ela também achou interessante. No terceiro também, ela falou, opa, essa minha amiga aí tem umas ideias revolucionárias. Não quer aprender só corte e costura, não. Ela quer ser uma mulher de geração de tecnologia, aeroespacial, eletrônica, né? Que ela não quer cair só no corte e costura aí. Muito pelo contrário, ela vai ser uma mulher da ciência. Aí no último quadrinho ela joga. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. A cara da Mafalda já ficou espantada. Ela ficou com cara de decepção. O que quis dizer com isso? Quem conseguiu entender? O que vocês acham? Quem fala aí para mim, gente? Ninguém, não acredito. Ninguém entendeu? Gente, uma máquina de fazer tricô. Se ela estava falando, criticando, que ela não concordava em aprender corte, costura, essas coisas, corte, costura, tricô, crochê, vamos colocar esses trabalhos manuais aí, tudo na mesma lista, que era o que as mães faziam muito antigamente, né? As mães não tinham um emprego fora de casa, não trabalhavam fora de casa, só trabalhavam com trabalhos domésticos e tinham esses trabalhos manuais aí, né? Aprender corte e costura. Diziam que eram coisas, né, antigamente de mulheres. Ela quis dizer que ela é atual, né? Que ela é a geração da tecnologia, da eletrônica, que ela é da geração da ciência. Mas aí ela fala que ela vai comprar uma máquina de tricô. Ou seja, está trocando 6 por meia dúzia, né? Porque ela poderia falar que ela poderia comprar uma máquina de qualquer outra coisa, assim, né? Que ajudasse ela dentro da ciência, a fazer trabalhos que não fossem voltados para o manual, que era o que ela estava criticando, entendeu? Ou seja, choveu no molhado, acabou reproduzindo a mesma ação que ela estava criticando. Vamos comprar uma máquina de fazer tricô? Ela vai continuar fazendo tricô, não é verdade? Só que de uma outra maneira. Ela não vai deixar de fazer tricô, ela vai continuar fazendo trabalhos manuais, só que de uma outra maneira. Então, não é uma pessoa da ciência. Seria uma pessoa da ciência se ela fosse trabalhar com ciência, fosse trabalhar com computadores, com outras coisas, né?
Não, ela vai continuar fazendo tricô, só que por meio de uma máquina. Entenderam? Então, assim, não adiantou nada. Falou a crítica, mas vai continuar fazendo a mesma coisa. Por isso que a Mafalda ficou com essa carinha de decepção, tá? Vamos lá, então. Primeira questão. Assinale a alternativa que melhor expresse o efeito de humor contido na tirinha, ou apresentado na tirinha, né? Letra A, diga. A gente fez até as 5, né? Não entendi. Antes dessa tirinha que a gente leu, a gente fez até as 5, né? Deixa eu ver. Não, nós fizemos 4 perguntas. Isso, 5. 5 perguntas. Tudo Agora, C. não, essa daqui era a letra D, a última. A quinta questão era a letra D. Tá até aqui a resposta dela, aqui, ó. Alternativa D, tá? Agora vamos lá, na outra tirinha. Questão 1. Então, assim, assinale a alternativa que melhor expresse o efeito de humor apresentado na tirinha. Então, vamos lá. Letra A. O discurso feminista de Suzanita, a Suzanita é a amiguinha, tá? É um discurso feminista que está falando que a mulher não vai mais se submeter a trabalhos manuais de corte e costura, que ela vai ser da ciência, né? A gente diz que isso é um discurso feminista. Então, o discurso feminista de Suzanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha? Será que o autor da tirinha foi machista? Não parece, né, gente? Pelo contrário, ele está fazendo uma crítica sobre isso daí, né? Bom, letra B, vamos ler a letra B. Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Suzanita, ou seja, ela é contra. E através das suas feições, em todos os quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento? Parece que não, né? Olha lá, não falei que no primeiro ela estava sorrindo, no segundo ela está sorrindo, porque ela está concordando com o que a amiga está falando, no terceiro também, mas a gente vê o descontentamento dela apenas no último, quando a menina solta, né? Essa declaração de que ela vai continuar fazendo tricô, mas por meio da máquina. Então, ela não gostou, e a gente observa que ela não gostou somente no último quadrinho, pela feição dela. Então, essa questão não tá correta. Está falando, percebe-se nitidamente, né, o descontentamento em todos os quadrinhos, não são em todos. É só no último. Então, essa questão, letra B, está errada, tá? Letra C. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo o efeito de humor está contido na linguagem não verbal, através da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. O que vocês acham? Será que a fala da menina também não produz esse efeito de humor? O que vocês acham? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem mais uma, ó. Letra D. Suzanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas, realmente, que pregam a libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Verdade, corte e costura, né? Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais. O que vocês acham? Quem me fala uma resposta? Pode falar, gente. Mesmo se não estiver correta, a gente analisa. Não tem problema. Quem acha que é a letra A? Ninguém? Eu também acho que não é a letra A. Por quê, gente? Porque o autor não está sendo machista aqui, não é mesmo?
Eu acho que é a C. Vamos ver. Olha, o autor não está sendo machista, pelo contrário, ele que criou essa tirinha, né, para mostrar esse discurso aí feminista e de uma maneira engraçada, porque a menina tá, né, ela tá reforçando o comportamento que é antifeminista na última tirinha. Então, ele não está sendo machista, pelo contrário, ele tá levantando uma crítica. Então, tá errado. A letra B, a gente já viu que tá errado, né? Porque não é, a feição dela não é em todos os quadrinhos, tá errado também. A letra C. Por que que a letra C não está correta, gente? Porque, olha, se tivesse, se a gente tirasse todos esses balõezinhos das falas, a gente não iria entender a tirinha, correto? Então, olha só, na primeira fala, ela está tendo aquele discurso feminista, falando, né, dos padrões ali, que ela não quer ser igual aqueles padrões que são atribuídos às mulheres, né, como se as mulheres só soubessem fazer isso. Ela está fazendo toda uma crítica. Na segunda também, ela está falando que ela é da geração eletrônica, então ela está defendendo todo um discurso ali, falando que as mulheres têm seu lugar ao pódio, né, que as mulheres também fazem uso de várias atividades, ciência, tecnologia, que ela não vai só ficar no corte e costura, mas daí no último ela se contradiz, ela, né, fala que ela vai usar a tecnologia, mas para continuar fazendo o tricô, que é a mesma coisa, está no mesmo tipo de atividade de corte e costura. Então, todo aquele comportamento que ela está defendendo, ela acaba entrando em contradição, porque ela só estaria utilizando a tecnologia para continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, não saiu do lugar, né? Não saiu do lugar. Então a gente percebe que esse humor aqui não está só na carinha da Mafalda, não só no não verbal, está também na fala da menina, porque ela está entrando em contradição, né, do que ela está falando, ela está se contradizendo no último quadrinho, e é por meio da linguagem verbal que está tendo essa contradição. Então, não pode ser a letra C, ó. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha? Não, pelo contrário, ela contribui sim. A gente consegue entender o que a menina está falando, essa contradição dela, pela linguagem verbal, né? Então, pois todo o efeito do humor está contido na linguagem não verbal, através da expressão, não, o humor está dividido entre a linguagem verbal, que é o discurso da menina, que ela se contradiz, e também a carinha da Mafalda, que está decepcionada com a declaração da amiga, né? Então, é por último ali, ó, aqui está muito bem explicado. A Suzanita, ela apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher, ou seja, pregam a libertação da mulher dessas práticas tradicionais que dizem que a mulher só faz corte e costura, né? Então, é um discurso feminista falando que a mulher, ela faz muito mais do que isso. Mas, né, contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso da tecnologia. Para quê? Para fazer tricô. Ou seja, que apenas reforçam os padrões tradicionais. Se ela falasse que ela iria comprar uma máquina uma máquina que fizesse outro tipo de coisa, que fizesse ela aprender mais tecnologia, né, outros tipos de atividades que não fossem essas práticas tradicionais de corte, costura, tricô, realmente ela estaria, né? Ela estaria no mesmo pensamento, mas ela acabou se contradizendo ali, está reforçando os padrões tradicionais. Gente, é isto. Deixa eu voltar aqui, que o professor já deve estar chamando vocês. Ok, pessoal? Então, olha, um beijo. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me mandem dúvidas, tá, gente? Até segunda-feira que vem. Um beijo.